Gente, boa noite. Estamos aqui para mais um café filosófico quântico do Centro Cultural da FMP Unifase, que trabalha em parceria com o grupo de trabalho do Projeto de Saúde Ambiental, Parasitologia e Bioética da UFRJ, com o professor Celso Lage, que é do INPI, com o grupo da Santa Casa de Misericórdia, do nosso ambulatório, com os nossos alunos da Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana, da FMP Fase, e também com os nossos queridos amigos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, de Petrópolis. Terceira sessão. Aprendi, né? Hoje, no Café Filosófico, nós estaremos apresentando 3 trabalhos que foram realizados, e o primeiro trabalho é o que vem sendo realizado há cerca de 3 anos com o chefe Carlos Dotiró Machado Tucano, e também há uns 3 anos com a Caroline Machado Tucano. O chefe, eu vou pedir para ele se apresentar, e depois a Carol, e depois que eles fizerem essa apresentação, provavelmente o Zoom vai cair, a gente vai voltar para o mesmo endereço, e aí vai ser a Liga apresentando e depois o trabalho da Santa Casa, por último, tá bom? Então, chefe Tucano, a Carol vai falar sobre a cartilha indígena, que é uma síntese dos trabalhos realizados por eles. Tem muito mais, mas a gente colocou aqueles que são mais, que eles fizeram conosco, que são mais assim, que as pessoas vão ter acesso, e nós vamos deixar com que eles deixem a mensagem deles hoje aqui. Fique à vontade, chefe. Então, muito boa noite, doutora Márcia. Muito obrigado pelo convite, pela essa apresentação do trabalho do Café Filosófico, que eu venho acompanhando contigo há 3 anos, né? Teve muito bom, uma boa experiência aqui na cidade do Rio de Janeiro, do qual eu sou oriundo da etnia Tucano, lá do Alto Rio Negro, do estado do Amazonas, da região de São Gabriel da Cachoeira, onde está concentrado mais de 23 etnias, 30 mil pessoas, 30 mil indígenas, e não indígenas 15 mil, ao total são 45 mil pessoas. Então, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro para trazer para o contexto urbano, do qual sou representante dos povos indígenas, contexto urbano que saíram das aldeias, que nasceram nas cidades, que, segundo o governo, que perderam suas identidades por terem deixado as suas reservas. Mas isso não é verdade. Então, nós estamos conseguindo resgatar essa identidade nativa dos povos originários, de sermos identificados como povos originários, em outras palavras, do mundo ocidental, como povos indígenas, originários desse país, desse continente. Então, eu estou aqui para dizer a todos que estamos vivos e fortes para trazer as informações reais através da internet agora que está chegando, e que os povos indígenas têm que acompanhar a tecnologia, sem perder a identidade, sem perder a sua tradição, seus rituais, suas tradições, tudo. Então, estou aqui para falar sobre isto, para todos que queiram saber, porque nós estamos aqui firmes e fortes, trazendo para a cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XXI, para termos uma referência na cidade do Rio de Janeiro, a nossa existência, mostrar a nossa identidade. Através desse convite da doutora professora Márcia, é muito importante esse passo para nós, do qual hoje eu sou um dos fundadores da Associação Indígena Aldeia Maracanã, do antigo, a sede fica ao lado do estádio Maracanã, onde abrigou esse país, da sede de proteção ao índio, e logo depois da década de 50, criado o Museu do Índio pelo Darcy Ribeiro.
Então, carrega as histórias indígenas. Então, nós estamos aqui para resgatar essa história, essa entidade, para manter vivas, para mostrar à sociedade carioca, à sociedade brasileira, a nossa história viva. Então, estamos aqui, nós não estamos passados, estamos presentes, sabemos de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Então, estamos aqui para mostrar, porque estamos chegando aqui à cidade para trazer essa realidade. Hoje precisamos dessa caneta para também termos, escrever nossa história, sem perder a nossa história, perder a nossa tradição, sem perder nosso costume. Não adianta fiz com arco e flecha, bordura, focar na cabeça e fazer nossos rituais. Então, a internet está ajudando a resgatar a nossa história, escrever, documentar e colocar para os pesquisadores. É isso. Muito boa noite, um abraço, tudo de bom para vocês, professora. Um abraço para você. Anhum. Anhum. Muito obrigada, chefe. O seu trabalho tem sido incansável. Eu tenho acompanhado pelas suas postagens. Seu trabalho tem sido incansável, não só presencialmente, mas à distância. Então, o que o senhor está dizendo é muito importante. Eu me lembrei até do Kakumi Vacite agora, que também falava isso, que a internet ela aproxima as distâncias. E a tecnologia vocês estão utilizando bem para poderem se fortalecer, né? Então, isso é de extrema importância. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa ao cacique? O chefe Tucano, ele é representante do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas. Ele é o representante da Associação Indígena Aldeia Maracanã, e também representa e discute as questões dos povos da Amazônia. Então, ele tanto representa os indígenas urbanos, como ele falou, como mantém a tradição. E ele anda todo esse estado do Rio de Janeiro. E ele trabalha com todos. Ontem estava com arquitetos, né? Ele está sempre em movimento, trabalhando pela cultura, trabalhando com todos, participa de filmes, orienta, fez cartilha nesse período, fez cartilhas com outras pessoas na língua dos tucanos, e para mandar orientação para as pessoas não adoecerem. Então, ele é um ativista. É uma pessoa muito séria que está sempre trabalhando. Parabéns, chefe Tucano. O nosso respeito ao senhor. Carol? Oi. Pode começar. Pode? Pode. Você quer compartilhar sua apresentação, alguma coisa? Ou não precisa? Não precisa. Eu vou falar um pouco sobre. E, bom, eu sou Caroline Tucano, também eu sou filha do cacique Carlos Tucano. Sou da etnia Tucano, da Amazonas. E hoje eu vou falar um pouco sobre saberes indígenas, que é algo muito pouco retratado, na verdade, né? Sobre os costumes. Eu sou assistente social, formada pela PUC, e a nossa... Só um momentinho aqui. A gente, quando começou a trabalhar sobre as questões indígenas e muitas relações que temos, aí me arremeteu muito sobre o que foi a apresentação que eu pude contribuir sobre a ancestralidade, que é muito importante hoje nas aldeias, e sempre foram, desde antigamente, né? Então, pela cartilha, pela
por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, e a gente vem trazendo isso que o povo ele tem essa passagem de transmitir via oral, como meu pai faz comigo, e eu ando aprendendo com ele e continuo aprendendo com a militância, com os costumes, e ser uma indígena urbana também tem sido muito diferente em questão das pessoas terem esse impacto, né? Porque muitas pessoas não... Você não é índia porque você mora aqui. Não, eu sou indígena, eu sou índia, e a nossa ancestralidade ela não termina. Então é muito importante o trabalho em relação a essa troca na passagem de origem. Então, também gostaria de falar um pouco não, sobre a saúde, que é algo muito precarizado, a vulnerabilidade que tem os povos indígenas depois de do massacre com o povo indígena e com o descaso que tem em relação à precarização da saúde, né? Hoje é o CESAI que está aí à frente, o Ministério da Saúde, e que tomou a frente depois, antes era a FUNASA. E temos hoje muitos problemas de saúde nas aldeias, temos hoje um problema terrível, que é a diabetes, que antes não tinha isso, a pressão alta, a tuberculose. Hoje temos a Covid e em relação ao controle, né, que é a pandemia hoje em dia, que a gente fala sobre não estar exposto, e é algo que para o indígena é muito difícil isso, porque vivemos em comunidade, famílias moram, várias famílias em uma oca, então a passagem sobre isso é muito complicada. Então, tem o CESAI, né, que é um subsistema do Ministério da Saúde, que tem trabalhado com algumas etnias, alguns povos indígenas, mas ainda continua a precarização, né? Passa pelo polo, passa pela base, e de alta complexidade para essas doenças. Tem as verminoses, a DST, tem hoje em dia muitas doenças que não tem acessibilidade. O povo indígena não tem como procurar assim o pajé, porque essas são doenças de brancos, e isso é muito complicado. E o respeito que é garantido aos indígenas, principalmente pela interculturalidade, porque é muito complicado que temos que nas aldeias ter as parteiras, tem os pajés que também fazem o tratamento da cura, de tudo aquilo. E hoje com o CESAI, com a lei que tem apoio indígena, é feito todo um trabalho com os médicos, com o Hospital Polo, para atender esses indígenas, porque é muito cada cultura, cada povo, cada etnia é diferente. Somos mais de 300 etnias, somos mais de 100 e 200 dialetos. Então, além dos quais ainda tem os que não têm acesso à civilização, e ainda tem esses que não têm acesso à civilização. E ainda tem isso, né?
Ainda tem isso. Ainda tem os que não têm acesso à civilização. E esse trabalho é muito importante para as comunidades indígenas, porque hoje é a pressão alta atacando, é a diabetes, é a catarata, são as doenças oftalmológicas, são as doenças ortodônticas, a perca dos dentes muito cedo, as cáries. Então, esse trabalho tem que ser evoluído mais, porque tem pessoas que não entendem, tem culturas, cada cultura é diferente, os tucanos é um, os baniuas são outros, os Yanomamis, temos vários troncos, então cada cultura é diferente, tem um rito de passagem diferente. Então, tem povo indígena que a pessoa morre, tudo que tem ali, o colchão, as coisas, tem que ser queimado junto com a pessoa, porque é um rito de passagem. Então, normalmente, os médicos não compreendem isso. Então, a importância também de ter o conhecimento, de ter aquele cuidado, porque o indígena ele procura o pajé, ele é uma pessoa, procura o pajé, e o pajé também tem que ter essas orientações, né? Hoje temos essa subsecretaria dentro do SUS, né? Que é encaminhada, tem os casais que são as casas onde não se encontram, né? Quando tem que ser algo que tenha que sair do polo e ir para um hospital maior, tem essas casas de apoio ao indígena. E esse trabalho intercultural que tem que ter, né? Hoje temos apoio pela lei que os parteiros, os pajés, podem sim ficar durante o tratamento, durante o parto. Isso é uma lei assegurada aos indígenas. Mas tem todo o envolvimento com algumas comunidades e não são todos que têm esse acesso ao CESAI, aos hospitais de base. Hoje vemos etnias sendo dizimadas por conta da Covid atualmente, e fora essas outras doenças que têm que ser controladas. A diabetes, por exemplo, é uma. E o câncer também vem atingindo. E são coisas que o profissional da saúde, o branco, ele tem que ter o mínimo de conhecimento para saber lidar com cada etnia, com cada povo. Que eu sou diferente dos Baniwa, sou diferente dos Yanomamis, temos costumes diferentes. Então, cada um tem um costume das suas aldeias, da sua cultura, do seu saber. E a gente vem passando aí por essa transição em relação à saúde precarizada ainda, que é pelo SUS, pelas aldeias que estão sendo que deixar aquela assistência ainda levando mais problemas, gerando conflitos, Covid, e continua trazendo mais e mais doenças aos indígenas. Então, esse apoio e essa interculturalidade entre os profissionais da saúde, eu como assistente social e como indígena, é muito importante ter pessoas que saibam se comunicar, que saibam lidar, que saibam explicar, e que muitas pessoas que não têm esse conhecimento precisa saber ou precisa compreender naquele momento. E os médicos também precisam
também compreender o indígena. Entendeu? Não quer falar alguma coisa? Márcia. Porque onde tem desconhecimento, acaba tendo preconceito, né? Então fica numa visão estereotipada, né? Sim, tem os curandeiros e as aldeias, né? Tem os curandeiros, tem os pajés. E a doença indígena, o indígena trata. Antigamente tinha, hoje tem o desmatamento, a parte ambiental, né? Que muitas ervas medicinais eles não conseguem mais encontrar. E esse preconceito e a discriminação, né, que vem tendo. Ainda assim, também temos os problemas psíquicos, né, com esse baque com outra cultura, com o branco, com o racismo, com todo aquele estereótipo que fazem. Também tem a parte da mulher, a hipersexualização, e sobre a mulher, né, que tem esse cargo de passar essas orientações, essa cultura para os filhos. Para manter a tradição, né? Sim, para manter a tradição e para manter tudo o que foi ensinado desde a avó, bisavó. Então, essa cultura é passada. A mãe que passa para os filhos. E hoje a representatividade da mulher nas aldeias são muito importantes. Elas trabalham com artesanato, hoje temos pajés, temos caciques, mulheres também. Então, temos que ver a participação da mulher também nesse meio à saúde e aos costumes que são passados. E eu gostaria de agradecer pela participação e qualquer dúvida, eu estou aqui para poder tirar. A gente agradece. Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Professora, a gente tem 4 minutos aqui. A gente pode... Tem quantos? 4 minutos. 4? Na hora que cair, a gente volta para o mesmo link, né? Carol, você sempre fala muito bem, encanta a gente, principalmente não só pela sua cultura e pelo que você assimilou com seu pai, mas pelo seu grau de consciência, né? Você é guerreira e sabe que por tudo que você já venceu, já superou, e o seu caminho é um caminho que eu olho para você e vejo uma liderança aí, né? Que você cada dia seja mais sensível e mais líder, responsável, como herdeira, né? Você vem de um núcleo familiar muito atuante, né? Muito ativista. E dá para perceber, você, sua irmã, são pessoas assim bastante compenetradas sobre a mensagem, sobre o que deve ser preservado. Seu papel de assistente social é de extrema relevância, né? Porque a gente, entendendo o que significa um assistente social, sabe que não é só assistência, é muito mais do que assistência. É assistência com a educação, com o resgate, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quando cair, a gente volta. Quando cair o Zoom, a gente volta. Então, sobre a educação, né? Hoje, como está a dificuldade dos indígenas, que vem sofrendo muito, eles não têm essa mesma estrutura que o meu pai pôde dar, que eu tenho hoje. Não fui criada, saí da aldeia muito pequenininha, então eu tive várias oportunidades. E eu sou muito grata a isso.
porque eu pude aprender a ver e as lutas diárias que meu pai passa hoje ainda. E esse choque cultural, quando um jovem sai da sua aldeia, vai estudar, é um choque muito grande. E hoje eu vejo muitos dos indígenas que vêm das suas aldeias para cidades grandes não conseguem permanecer por conta dessa falta de colocação, dessa falta de se posicionar, dos costumes diferentes, da comida diferente. E isso é de tradições diferentes. E esses costumes é muito difícil de vir de uma aldeia, vir para a cidade e morar. E hoje a gente vê os jovens tendo dificuldades com o alcoolismo. Muitos jovens hoje têm a dificuldade com o alcoolismo. Hoje são os grandes problemas nas aldeias, o alcoolismo, a depressão, por conta desses vários fatores de racismo, de educação, de não conseguir conviver nas cidades grandes, ou então a dificuldade de encontrar pessoas do seu meio, indígenas, que também estão ali para se sentirem mais acolhidos. Então, hoje, com a aldeia Maracanã, hoje com a associação da aldeia Maracanã, a gente pode fazer esse trabalho e pode estar mais atuante ainda, porque meu pai sempre militou muito por isso, sempre quis sempre resgatar, não só então esses fatos de depressão, de lidar com a sociedade, com os brancos, é complicado, e a militância do meu pai hoje dá frutos. Hoje essa batalha foi um desgaste com o governo, reconhecimento, e essa liderança que ele pôde, durante todos esses anos, vem lutando. Então, e está dando frutos. Hoje a gente consegue dar esse apoio, consegue ser família e apoiar esses indígenas que estão vindo para o Rio. Eu queria que isso acontecesse em outros estados, em outras cidades, e se expandisse, entendeu? E temos que lutar, sim, pelo nosso lugar, ter o nosso posicionamento, cobrar, sim, do governo, para a gente também ter esse reconhecimento de valor, de identidade, de etnia, entendeu? Quer falar mais alguma coisa, professora? Não, meu amor. Você que fala, hoje a professora é você. Nós estamos aprendendo com você. Quem dera. Então, esses são as deficiências que o povo indígena tem, né? Na cidade, que tem o problema da aldeia e também tem esse problema na cidade. Tem esse baque cultural, tem esse problema de preconceito, fora os costumes, né? Então, temos todos esses parâmetros ainda para discutir. Agora, além da saúde, de todas as questões. Então, eu fico agradecida pelo convite e de estar falando sobre essa parte da saúde, de estar conscientizando um a um e passar para o outro, entendeu? Porque
é importante as pessoas saberem, é importante se conscientizarem e é a importância de ter essa troca cultural. Não é mistério, é o respeito e a reciprocidade que devemos ter o ser humano com o outro, independente. Eu voto em você, hein? Meu voto já está garantido, tá? Vou esperar uns anos. Meu voto está garantido, tá? Obrigada. Linda. Professor Celso Lage, gostaria de falar alguma coisa? Boa noite, Naima. Bem-vinda. Naima Uazin. Eu estava abrindo o microfone. Boa noite, obrigada. Boa noite, Cacique Carlos Tucano, boa noite, Carol Tucano. Eu queria saber, né, assim, até uma pergunta, Márcia, Carol, né, que eu fico pensando, toda essa cultura indígena, né, o Cacique uma vez até me corrigiu, porque são 306 etnias, né, nos meus dados ainda eram um pouco mais de 200, cerca de 220, que a gente tinha registro, né? E, na verdade, já são 306, se esse número não aumentou, né? E muito dessa cultura é uma tradição oral, né? Não escrita. Então, eu queria saber se esses centros culturais, centros de cultura indígena, se não estão fazendo um levantamento dessa cultura, né? De forma a preservar não só a informação, mas também todos os grafismos, ritualística, pinturas, tudo isso que ao longo, né, de séculos e até milênios foi se formando, se guardando e se mantendo por tradição oral. Se não está sendo trabalhado o registro dessas informações, até para que os mais novos, né, no meio de toda essa, digamos assim, dificuldade, né, que a vida indígena foi se tornando na sociedade brasileira, vamos chamar assim, no ambiente nacional, se está sendo feito algum trabalho de registro, né, disso, até para que os indígenas mais jovens consigam ter acesso à cultura, ao passado, à história, e isso não acabe se perdendo, né, como aconteceu, por exemplo, com a cultura africana que veio para o Brasil. No Brasil, vieram muitos, né, descendentes de diversas etnias africanas. E hoje, como é que a gente se refere o negro na sociedade brasileira? Quer dizer, todas aquelas etnias viraram o negro. Eu tenho muita preocupação de que todas essas etnias indígenas não virem no Brasil, até um termo que é preconceituoso, né, não virem o índio, não é nem o indígena, né, é o índio. Então, gostaria, se possível, que a Carol, ou até mesmo também o Cacique Carlos Tucano, falasse alguma coisa sobre esse registro, né, registro de toda essa história. Se está sendo feito algum trabalho, se eles têm conhecimento. Bom, doutor Celso Lage, boa noite. Prazer te ouvir de novo. Tá? Faz tempo que a gente não encontra, né, professor? Bom, essa questão dessas identidades dos negros, dos indígenas, o indígena já estava aqui, o branco foi e o negro estava a caminho, trazido como escravo de mão barata para ser escravo aqui no Brasil, que os indígenas não aceitaram, porque não tiveram essa cultura, né? Então, onde foi praticado o genocídio e o etnicídio. Então, eu vejo que hoje a primeira e a segunda geração é miscigenado, tem sangue negro, indígena e sangue do branco. Então, seria essas duas primeiras ações. E são ainda, a mim está acabando. Então, eu vejo esse trabalho, quando a gente fala essa estrutura das escolas, especificamente da aula de história, de geografia, fica muito concreto. Isso eu já escuto quase há 15 anos atrás na UERJ, com professores de vários estados do país, na UERJ, falando que o professor de história não tinha muito conhecimento sobre essa relação, sobre essa realidade dos povos indígenas. A gente continua chamando de tribos, ou não só tido como tribos, nós agora na cidade de
etnia, tanto das ervas na cidade, tido como etnia ou povos originários. Então, essa identidade, os que estão na cidade, tido como no texto urbano. Esse avanço a gente tem tido. A gente tem criado, através das instituições, regiões estaduais, nacionais, de trazer e levar para as comunidades, trazer para a cidade a conscientização dessas civilizações antigas, dos indígenas e do negro. Hoje tem parceria hoje com a instituição do governo, Secretaria Estadual de Direitos Humanos, hoje estou como no Estadual de Direitos do Rio de Janeiro, conseguimos que nossa instituição, que o governo cheio de burocracia, ele queria uma instituição jurídica, queria uma instituição jurídica, e a Associação Indígena do Cacique, Estado. eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo ouvir. Fala mais pertinho, fala mais pertinho. Fala mais perto que não está dando para distinguir a sua fala. Tá. Por favor, repete essa última frase. Dá para agora? Melhorou. Desculpe, mas é que não estava entendendo. Tá, então isso tem a luta, vem de longas décadas essa luta, o reconhecimento do povo indígena, dos povos originários da zona. Então, eu participei de várias guerras de esqueci indígena, com a Federação das Organizações do Rio Negro Free. É uma instituição muito reconhecida hoje no São da Cachoeira, onde recebemos, desde a década de 87, da década de 80, né, já recebemos várias filiados, ministros de Estado, governos, parlamentares, a gente discutir. Essa é a nossa missão, e nossa missão, minha missão, é discutir com representantes nacionais, governamentais, discutir numa mesa redonda, reivindicar os direitos, quais são os nossos direitos, de haja, criar leis, de proteger essas terras, proteger as rituais, nossos marcos, nossas histórias. Mas eu sempre reclamei, nunca saí do papel. Inclusive, o Código do Governo Federal, a demarcação de terra indígena, como a gente falou, Secretaria de Assistência da Indígena, que tem uma prédia violenta, não consegue atender uma comunidade onde tem 40, 50 pessoas, inclusive aqui na Costa Verde, no Rio de Janeiro, aldeia era nos 6 desde mais do que do Ataxum em Paraty, só 7 aldeias aqui de Janeiro. Ultrapassa 2 indígenas no Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, através da sua instituição, não consegue atender os povos indígenas. Nós perdemos o meia do Cacique Mingos, lá da Sapuquim, Angra dos Reis. E hoje temos mais ou menos de 50 a 80 infectados na aldeia Sapucaí. Então, está vendo essas pandemias. Essa pandemia não é perda para os povos indígenas continental-americanos, porque chegaram muitas doenças, como gripe, sarampo, coqueluche, doenças aéreas e outras coisas, porque nós, povos indígenas, não temos imunidade para essas doenças. E os pais não tiveram conhecimento que vieram do outro lado do Ocidente, desse tipo de doença. Nós não temos essa imunidade. Essas comidas são doenças contagiosas para nós. Como a gente falou, negócio de álcool, açúcar, chegou outros tipos de comida misturada. Então, não temos imunidade. Então, fico muito vulneráveis. Então, o governo sempre alega falta de recursos para atender a comunidade. A gente fala de políticas públicas indígenas. Não tem dinheiro para ter
para políticas públicas. Diz que tem que ter dinheiro, o Estado não tem, a União tem. Sempre há um argumento de desculpa para não poder atender a comunidade. E sempre aconteceu. Isso não é a primeira vez que e hoje estamos no Rio de Janeiro com o nosso projeto de trabalho como uma parceria do Estado, do governo do Estado, para alguns estados, é uma coisa, inclusive aqui no Sudeste, tem uma associação de aldeia americana, como aqui no Rio de Janeiro. Hoje temos uma parceria com o Secretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, como SEC, temos a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, temos vinculados ao governo do Estado, já várias reuniões, sempre cobrando, sempre é burocracia, falta de recursos, o Estado não tem dinheiro. Então, até ser como ver aldeias, resolver, já que temos conselho para de 24 cabeças, 2 indígenas e 12 não indígenas. Então, dividido 12, 6 de urbano, 2 indígenas aldeados. E os mais 2 são das instituições civis, como universidade, como defensorias públicas e a Academia Brasileira de Antropologia, e por aí temos. Justamente foi criado o conselho para não estar mais não mandando recados, para poder resolver esse problema de demarcação de terra, de negócio de nas aldeias, atendendo diferenciado aos indígenas em contexto urbano, para que essa simplificação, fica muito difícil você depender, entrar filas, como qualquer cidadão, com qualquer pessoa que nem direito a nada. Mas as coisas têm que ir do papel e funcionar. Então, esse é o papel do Dindi e o papel do Ayan. A Carolina está acompanhando, eu sempre estou falando para ela como é que é a situação dos povos indígenas. Então, ela quis dizer que nós temos hoje 90 povos isolados, que não têm acesso a nada. Então, nós hoje vamos, como o doutor Celso Lar, são hoje 306 etnias, 986 mil elementos em todo o país, maiores considerados na Amazônia, 60%. Então, com vários linguísticos, e aí a nossa língua, cada língua própria, ela não tem troco. Então é isso, professora. É mais ou menos essa nossa colaboração, e muito obrigado. A Caroline vai sintetizar, Celso. Bom, como eu falei, Nós vamos ter a apresentação essa falta da Patrícia. Sim. O quê? Depois da sua síntese, começa a Patrícia. Sim, sim. Só para responder a pergunta do professor e falar sobre, em relação a essa transmissão que é realmente via oral, muitos dos... vou falar da minha etnia. Meu pai estava até falando que somos 306, hoje 90 povos ainda são isolados, e a maior parte está na Amazônia. E falando sobre via oral, os antigos, como a aldeia do meu pai é algo recente, é uma descoberta recente, tipo, é um bebê quando foi descoberto, até que meu pai não falava português, ele foi doutrinado pelos católicos. Minha avó morreu sem falar o português, não tinha certidão de nascimento, então essa era muito novo para a etnia tucano. Então, passar essas tradições hoje meu pai consegue transmitir falando português, não o tronco tucano, e vários outros que militam. Meu tio Álvaro tucano, outras pessoas da etnia. Então, são muito recentes algumas etnias.
A do meu pai mesmo é algo recente. E passar essa transmissão hoje para o povo, para a sociedade, está sendo. Tem uma complicação. Eu, ao meu ponto de vista, vejo como uma complicação. E não a falta de interesse, mas sim a falta de. Por tantos esses motivos, como hoje temos vários problemas com o alcoolismo, com o problema de racismo, todas essas coisas, tem sim uma deficiência hoje dos indígenas tá se posicionando. Hoje, atualmente, que temos mais lideranças jovens, hoje temos mais temos mais consciência de que sim, temos que tomar frente, sim, temos que contar nossa história, porque via oral vai se perder, vai deixar para trás. Tudo o que foi construído de toda uma cultura vai ser destruída, como várias culturas foram, e nem conhecemos metade do que eles faziam, do que era cultura. Então, o povo tucano é muito recente a descoberta. Hoje, tudo que meu pai transmite, para mim, é algo novo, sempre tem uma novidade, por mais que tenha todo esse tempo, ainda não conheci tudo, ainda não sei de tudo, porque é muita bagagem de cultura. E falta isso. Hoje, conheço muitas jovens e jovens líderes indígenas que estão buscando mais sobre se ressaltar, se politizar, se impor, porque antes não tinha isso. Tanto é que os anciões, os antigos, não falam nem português. Se você for nas aldeias assim, uma pessoa de 90 anos ou de 80 não fala português, fala o dialeto das aldeias. Então, minha avó morreu falando tucano, nunca aprendeu a falar português. Então, essa falta teve toda essa contribuição do branco, que foi trazer as doenças, o genocídio, essas coisas, e foi muito complicado termos esse posicionamento. E hoje, meu pai sempre me ensinando, meu pai sempre falando que temos que ter um posicionamento, temos que conhecer e temos que nos posicionar, como ele sempre faz, e sempre bate de frente e sempre demonstra isso. É complicado por via oral, vai se perdendo, então é muito importante que hoje os jovens indígenas, essa nova geração, a minha geração, dá a importância de transcrever essa história, como o povo negro não fez, e hoje vemos só pessoas chamando eles de negros, sendo que tivemos também etnias dos povos negros. Então é isso. E é isso que é importante do seu trabalho com essa cartilha, você que faz essa ligação, faz esse trânsito de informações dos indígenas, da sua etnia, para os brancos e dos brancos para os indígenas, né? Através do seu trabalho de assistência social. Então, a sua cartilha, embora ela não seja exatamente uma cartilha diretamente atrelada à sua língua, mas essa cartilha ela é importante para a promoção à saúde, como você falou. Tanto os profissionais de saúde se aproximarem, se sensibilizarem mais um pouco com as questões indígenas, porque existe por lei, existe pelas normas do SUS, existe pelas normas da bioética, as normas regulamentadoras da bioética, da clínica interétnica, que é o que a gente tenta fazer na Santa Casa, tenta cumprir, né? Mas acontece que os indígenas estão em todos os lugares e precisam ser atendidos por muitos, não é só por um grupo de serviço.
Então, o seu trabalho com a cartilha ele é muito importante, porque ele vai circular e várias pessoas vão ficar atentas ao trabalho, nas referências bibliográficas da sua cartilha, aos trabalhos que você realizou e a mensagem que você está deixando. E tem esse outro que você está falando, que é exatamente da transcrição, né, daquilo que pode ser escrito, né, do seu povo. Né? Tem muito trabalho pela frente, Caroline. Sim, tem muito trabalho ainda pela frente. E eu sempre falo da etnia tucana, ainda é um bebê, né? É um bebezinho que ainda está se firmando. Meu tio Álvaro também faz um grande trabalho. E é importante, sim, hoje o jovem está à frente disso, tá? Se posicionando, está transcrevendo tudo isso, para não deixar ser esquecido. Parabéns. Professor Celso Lage, quer falar mais alguma coisa? Não, Márcia, obrigado. Aí a ideia era realmente essa, né? Era até fazer esse paralelo, já que o que se perdeu de cultura africana no Brasil, né? Toda a arte daqueles povos, todo o conhecimento, envolvesse biodiversidade, religiosidade, tudo que aqueles povos traziam, ele foi massacrado pela nossa sociedade, né? E resumido a uma cor de pele. Não era mais uma etnia, não eram mais culturas, não eram mais sociedades, né? Então, você vê um conceito, resumiu-se, né? Dezenas de culturas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vejo, né, essa lógica também aplicada como a questão indígena. Mas o que é a questão indígena? É uma questão, né? E isso é a minha preocupação. E o outro é preservar essas culturas. Eu acho que hoje nós temos tantos recursos, tanto escrito quanto audiovisuais, que podem, né, armazenar informação. Então, arte, grafismo, quanta coisa se tem que a gente corre o risco de perder, muitos sem nem conhecermos, porque existem várias sociedades ainda que são isoladas, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, essa é a minha preocupação, saber o que está sendo feito, o que pode ser feito dentro disso. Eu agradeço a resposta de vocês. Obrigada. Muita gratidão ao chefe Tucano, muita gratidão a Caroline Tucano. Vocês abrilhantaram o nosso encontro, né? Aprendemos muito, foi muito bacana e teremos outros. E vocês já sabem que em todos os espaços onde eu posso estar e trabalhe com essa comunicação ética em ciência, difusão ética, que é o nosso papel, o lugar de vocês estará sempre garantido. De todos aqueles que estejam em estado de vulnerabilidade. Não são só as etnias ou os povos, mas aqueles que estejam militando e representando e discutindo as suas questões, né? Mas vocês serão sempre muito bem, todos vocês serão sempre muito bem recebidos, tá?